Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. Vale a pena trocar pré-26 com taxa de 6,85 na época da inflação a 2%, mas com prejuízo agora, e comprar um pré-25 com taxa de 12%? E aí o Aves Fênix responde: não vale a pena. Com o dinheiro da venda, você comprará menos títulos do que tinha antes. Então, pessoal, esse raciocínio do Aves Fênix está muito correto, certo? Porque a partir do momento que você entrou num investimento, eu vou usar aqui uma palavra para ficar bem claro o pensamento aqui do Aves Fênix. Você comoditizou, é isso? Você transformou em commodity o seu dinheiro, certo? Então, por exemplo, você comprou um título prefixado de 26, tá? Para 2026. Então você tem essa commodity, digamos assim, tá? É um prefixado 26. E, bom, não me interessa o que aconteceu com o dinheiro, tá? Eu tenho um pré-26. Com o preço, com o dinheiro de um pré-26 hoje, o que eu compro? Essa é a questão. E o que eu vou ter para complementar? Então, por exemplo, com o dinheiro de um pré-26 eu compro um pré-25, porque eu sei que tendo um pré-26 eu terei R$ 1.000 no vencimento. Um pré-25 eu também terei R$ 1.000 no vencimento. Se eu conseguir comprar com o dinheiro de um pré-26 um pré-25, eu tô legal. Se eu não conseguir, eu vou potencializar o meu prejuízo. Porque além de estar com uma taxa que hoje parece baixa, mas isso sempre é muito relativo, pessoal. Eu sempre gosto de falar isso. Nós estamos agora, 2021, 2022, com a inflação alta. Mas e quando a inflação baixar? E se a inflação baixar para 3, 4% de novo, os títulos vão voltar. As taxas vão cair, eles vão voltar para taxas de 6, 7, 8%. E aí quem está com esses títulos vai voltar a ficar bem. Existe uma chance disso acontecer? Olha, pessoal, por mais dura que a realidade esteja hoje, a chance sempre existe, tá? E aí a pessoa faz a troca, compra menos títulos, porque se você for olhar na tabela de resgate do Tesouro, um pré-26 não compra um pré-25. Então o que o Office falou aqui está correto. Compra menos títulos. E aí você potencializou o prejuízo, porque além de ter o prejuízo realizado da compra de 6,85%, você vai ter o quê? Você não vai ter mais os R$ 1.000 no vencimento, porque você vai comprar menos do que um título, e antes você tinha um título. Certo? Não sei se deu para entender o raciocínio de commodity com o título público, certo? Mas esse raciocínio é muito interessante, porque você passa a observar o seu patrimônio em quantidade de títulos. É um raciocínio muito análogo aos fundos imobiliários, em que a gente fala em quantidade de cotas e ações que pagam dividendos, quantidade de ações, certo? Sempre pensar, porque, por exemplo, quem pensa em investir para renda, pensa muito assim, pensa na quantidade de ativos que tem em carteira para te gerar mais renda, certo? Então, quando a gente pensa também em trocar um título no Tesouro, faça o raciocínio da commodity, tá? Se esse título hoje, não importa o que aconteceu com o dinheiro, mas ele compra mais títulos de outra categoria ou de outro prazo, pode valer a pena trocar, mesmo que tenha prejuízo. Isso é extremamente difícil de acontecer, mas extremamente, tá? Agora, o mais comum é isso, né? Você querer mudar o prazo e você vai ver, opa, eu vou ter menos quantidade de títulos aqui. Então, não vale a pena, certo? O Dantas pergunta: vale a pena comprar Selic dependendo do objetivo? Vale. Reserva de emergência? Super vale. O Tesouro Selic, ele foi desenhado para isso. Esse é o grande objetivo do Tesouro Selic, é ser reserva, tá? Tanto de emergência quanto de oportunidade na nossa visão, certo? Pessoal, eu vejo assim, ó,
a alta da Selic, né? A alta da Selic. Se você tem já uma carteira grande, consolidada, vou falar de outro assunto, tá? Não é bem a pergunta do Dantas, mas pegando o gancho que ele perguntou sobre o Tesouro Selic. Se você tem uma carteira consolidada grande em outro tipo de ativo, tá? A alta da taxa Selic não vai te fazer mudar de ideia. E aí eu refleti bastante nessa colocação e vi que, na verdade, essa colocação está correta. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem uma posição grande em ações, que já tem essas ações a longo prazo, já carrega as ações por bastante tempo, já recebe os dividendos e já reinveste, ou com os fundos imobiliários, já tem uma carteira consolidada há bastante tempo, grande, de repente até poderia viver da renda desses fundos imobiliários, né? Não vou dizer se investindo ou reinvestindo, porque aí também é muita extrapolação, mas enfim, já teria condições até de ter uma vida fora, né? Tendo só os rendimentos. Essa pessoa, com certeza, nesses dois casos aí, se a taxa Selic aumentar para 13, 14, 15%, não vai deixar de investir no seu ativo-alvo para investir em Tesouro Selic. Não vai trocar os seus ativos por Tesouro Selic. Assim como eu não vou trocar os meus tesouros IPCAs porque o Tesouro Selic subiu. Esse ponto é muito interessante, pessoal, tá? E aí é que eu digo, agora voltando aqui para a pergunta do Dantas, o Tesouro Selic praticamente, pessoal, numa carteira, talvez não seja a situação de muitos de vocês que estão começando, mas quem já tem um pouco mais de tempo de investimento, quem já tem a carteira, já carrega uma carteira por uns 5 anos, já vai entender bem melhor isso que eu estou falando. Não vale a pena trocar nenhum ativo da sua carteira por Tesouro Selic, assim como provavelmente não valerá a pena investir no Tesouro Selic por mais gorda que a taxa fique, certo? Vale a pena só para reserva, que é exatamente a pergunta do Dantas, certo? Então, quem tem, por exemplo, um Tesouro IPCA parrudo aí há 5 anos, entende perfeitamente isso que eu estou falando. Quem tem um fundo imobiliário pagando de forma constante, em que você reinveste os dividendos e você aumenta a sua quantidade de cotas, fazendo o raciocínio da commodity, né, que eu falei no começo do vídeo, essa pessoa não vai querer trocar, porque não faz sentido, certo? A grande função, a função por excelência do Tesouro Selic é ser reserva, algum tipo de reserva, seja ela de emergência ou de oportunidade, ou é uma reserva, é um dinheiro que é só para não ficar parado na conta corrente, entende? Essa é a grande função, a função master do Tesouro Selic. Extrapolar isso, eu até falo assim, quem gosta mais de investir em Tesouro Selic, mas eu sei que as pessoas investem em Tesouro Selic para investimento, mas é uma ideia que me soa bastante estranha, tá? Investir em Tesouro Selic como foco principal do seu investimento, certo? Porque ele não vai te trazer nada além disso, certo? Ele vai te dar ali uma correçãozinha. Às vezes vai ter uns pontinhos acima da inflação, como agora, ou talvez não, depende do comportamento futuro da inflação. Então, quer dizer, é uma coisa que você não pode pegar e calcular como um Tesouro IPCA. Eu posso calcular em quanto tempo eu vou dobrar o meu patrimônio, certo? Eu posso dobrar, se eu tiver uma estimativa boa de inflação. Com fundos imobiliários, eu posso ter uma estimativa de em quanto tempo eu vou dobrar minha renda conforme eu reaplicar os dividendos e aumentar os aportes. Ou sem aumentar aporte, ou só reaplicando o dividendo. Eu posso fazer essa conta. No Tesouro Selic fica meio sem sentido, sabe? Parece uma caderneta de poupança turbo, certo? Então, vendo o Tesouro Selic dessa maneira, pessoal, eu acho que a gente faz alocações melhores na nossa carteira, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.